crianças! Hoje nós vamos começar a nossa EBD cantando Marcha Soldado para a Escola Dominical. Quem não sabe, vai aprender. Nós não vamos para a igreja, mas nós podemos louvar e adorar e engrandecer o nome do nosso Deus em casa. Marcha, soldado, pra escola dominical. Quem não marchar correndo vai chegar só no final. Eu sou um soldadinho bonitinho de Jesus. Vou estudar a Bíblia, pois só ela me conduz. Hey! Vamos para mais uma EBD Kids em casa! Tudo bom, tia Deli? Animada para louvar o nosso Deus? Sim, assim. Vamos lá, vamos começar com é muito bom ter Jesus no coração, daquele jeito que vocês já sabem. Primeiro com o bom, depois sem o bom. Vamos ver quem vai conseguir cantar sem errar. Vamos lá? É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Sem o bom. É muito ter Jesus no coração. É muito ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito ter Jesus no coração. Do céu, com a música que diz que o meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou e deixou meu coração limpinho, branquinho, mais alvo que a neve. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei, para o céu eu irei. E Bem, crianças, agora chegou a hora da nossa história e olha só quem é que veio para fazer a oração, o tio Júnior. Muito bem-vindo, tio Júnior. Vamos orar? Vamos orar? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruza agora bem juntinho para fazer minha oração. Abaixo a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pela história que vai ser contada, Senhor. Que de alguma forma ela possa trazer ensinamentos bíblicos para a gente. Esteja abençoando a vida e a família de cada um que está assistindo esse vídeo. É isso que eu lhe peço, em nome disso que eu oro. Amém. Amém. tchau, tio Ju. Tchau. Nossa história de hoje tem como nome
roubou esse picolé. Picolé é gostoso, não é? No tempo quente é bom, mas picolé roubado, será que é bom, crianças? Eu não sei não. Sabe, na nossa história tinham 3 amigos, o Sérgio, o Daniel e o Rodrigo. Aqui o Rodrigo, o Daniel e o Sérgio. O Rodrigo e o Daniel, eles eram melhores amigos. Eles andavam juntos para todo canto. E um dia o Sérgio convidou os dois para ir na casa dele. E eles foram. O Daniel ficou feliz. Sérgio nunca tinha convidado ele para ir na casa dele. E ele ficou muito feliz. E eles foram lá na casa do Sérgio e brincaram um pouquinho. Mas aí teve uma hora que o Sérgio falou: vão ali no meu quarto que eu quero falar uma coisa para vocês que minha mãe não pode ouvir. Daniel ficou desconfiado. Esse negócio não tá certo, ele pensou lá com ele. Aí eles foram lá pro quarto e começaram a conversar. E o Sérgio falou assim: olha, eu vou começar um clube só de meninos. Mas para participar do meu clube, tem que fazer um negócio. Daniel perguntou: tem que fazer o quê? Tem que roubar. O quê? Que história é essa, Sérgio? Roubar não é certo. Roubar não agrada a Deus. Roubar é pecado. Você não sabe disso? Que conversa é essa de menino covarde? Você tem medo de roubar, é? Sérgio ficou mandando do Daniel. Já vi que é mole mesmo, não tem coragem nem de roubar, vem com essa história de igreja, coisa que você aprendeu lá na escola bíblica. Deixa de bobagem, Daniel, não tem nada demais não. Tá vendo esse chocolate aqui? Eu roubei ele lá na lojinha da Dona Ana, roubei logo 2. Quer um, Daniel? Não, eu não quero não vou comer coisa roubada. Mas o Rodrigo pegou e comeu. E o Sérgio falou: quem rouba é valente. Daniel disse: não, Nanina, não. Roubar não é sinal de valentia, não, senhor. Quem rouba, tá por fora e é uma pessoa que não agrada a Deus. Não é certo roubar. Vamos embora, Rodrigo, vamos embora daqui, aqui não é nosso lugar. E Daniel ia saindo quando ele viu o Rodrigo lá parado. Daniel, acho que roubar uma vezinha só, eu acho que não vai ter problema não. Daniel olhou: Rodrigo, não, só uma vez, eu vou lá, eu vou tentar. E ele saiu e o Daniel queria ir embora, mas o Sérgio chegou perto dele e disse: não, você não vai embora não, você vai esperar o Rodrigo chegar, para você ver como ele é corajoso, porque ele vai trazer uma coisa que ele roubou. E o Daniel ficou todo meio encolhido, porque o Sérgio era grande e ele achou melhor esperar. E parecia que o Rodrigo não ia chegar nunca, mas de repente, o Rodrigo chegou. E ele chegou com um picolé. E ele falou: mas Sérgio, foi fácil demais roubar, rapaz. Eu fui lá no sorveteiro, eu comprei um, e enquanto ele estava pegando o troco para mim, ele nem estava vendo, eu fui lá e roubei um picolé. Fiquei com 2, com o que comprei e o que eu roubei. Daniel falou: mas Rodrigo, como você pode fazer isso? Como você pode roubar? Isso não agrada a Deus, isso não está certo. Isso é pecado, Rodrigo. Sabe, crianças, o Daniel já conhecia Jesus como Salvador da vida dele. E desde o dia que ele tinha pedido para Jesus entrar no coração dele, ele se esforçava para fazer as coisas que agradavam a Deus e ele sabia que roubar não era certo. E o Rodrigo ficou meio incomodado quando ele ouviu o que o Daniel falou, mas o Sérgio disse que nada, não tem problema não. Daniel falou: puxa vida, Rodrigo, e foi embora. O Sérgio e o Rodrigo nem perceberam que ele estava indo embora, ficaram lá conversando do picolé que ele tinha roubado,
contando vantagem, e o Daniel foi embora muito triste. E ele foi para casa e ele sentou na porta da casa dele, na esperança que o amiguinho dele, o Rodrigo, passasse por lá para conversar com ele. E ele ficou lá sentado, esperando, esperando. E aí, de repente, ele viu o Rodrigo vindo lá longe, cabisbaixo, andando meio devagar, meio envergonhado. No fundo, Rodrigo sabia que não tinha feito a coisa certa. E ele chegou lá, sentou perto do Rodrigo, ou perto do Daniel, e eles começaram a conversar. E o Daniel falou: olha, Rodrigo, nós fazemos muitas coisas erradas que não agradam a Deus, porque nós temos pecado no nosso coração, o nosso pecado que nos afasta de Deus. Eu ouvi isso que você está falando, Daniel, o dia que eu fui lá na EBD, algumas vezes que eu fui, você sabe, né, Daniel, que meu pai gosta de jogar bola dia de domingo. E ele fala que esse negócio aí de igreja é só pra gente velha. Então, eu nem vou pra igreja direito, eu não sei tudo da Bíblia igual você sabe. Aí Daniel disse: pois o meu pai falou que a gente ir para a igreja, que a gente ser cristão, quer dizer que a gente é cristão porque Jesus mora no nosso coração. Sabe por quê? Ele pagou um preço muito alto pelo nosso pecado, Rodrigo. Jesus morreu lá na cruz. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele morreu para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Jesus fez isso porque ele nos ama muito. E o Rodrigo, eu não posso entender. Como é que Jesus pagou o preço do meu pecado? Por que ele fez isso? E nesse momento, a dona Laura, a mãe do Daniel, saiu na porta e falou assim: Rodrigo, sua mãe me ligou e ela disse que hoje é para você almoçar aqui com a gente, porque ela vai ter que sair. Aí o Rodrigo gostou, ele gostava da casa do Daniel. Ele falou: Daniel, eu gosto da sua casa, eu gosto dos seus pais. E Daniel pensou com ele: puxa, ele gosta da minha casa, a casa dele é tão grande, tem um monte de televisão, tem uns móveis chiques e bonitos que a gente não pode nem sentar. Puxa, ele gosta da minha casa. Sabe, na casa do Daniel também tinha televisão, mas eles não assistiam muita televisão não. Quando chegava de noite, o papai e a mamãe do Rodrigo, ou do Daniel, iam ajudar ele a fazer os deveres, e eles iam brincar, e depois o Daniel ia dormir. Então era assim, papai e mamãe do Daniel sempre estavam com ele. E o nosso amiguinho, o amiguinho dele, o Rodrigo, sentia falta disso, que o papai e a mamãe dele não estavam sempre com ele. E ele sentia triste por isso. E quando eles sentaram na mesa para comer, eles ficaram meio assim, estava cheirando tão bom a comida, estava um cheiro tão gostoso, mas nenhum dos dois parecia com fome. E a dona Laura falou: mas vocês não vão comer, não querem comer? Aí o papai falou: calma, vamos orar primeiro, Laura. Aí eles abaixaram a cabeça e o pai do Daniel, o seu João, orou agradecendo pelo alimento. Agradeceu: Senhor Deus, obrigado pelo alimento e obrigado pelo preço que Jesus pagou lá na cruz pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Aí que a fome do Daniel foi embora mesmo, porque lá dentro do coraçãozinho ele orou: ai Deus, me ajuda a falar para o Rodrigo como é que Jesus pagou o preço do pecado dele. E aí o seu João comentou: nossa, hoje o sorveteiro está trabalhando muito, já é a segunda vez que ele passa apitando por aí. E o Daniel, de repente, levantou da mesa e saiu correndo. E ninguém entendeu por que ele estava saindo correndo, mas ele saiu correndo e dali a pouco ele voltou. Todo mundo ficou olhando para ele, querendo perguntar o que ele tinha feito, mas todo mundo calado.
que ele estava em dívida com o sorveteiro, ele estava devendo um dinheiro para o sorveteiro. Aí eu fui lá e paguei a dívida do meu amigo com o sorveteiro. E agora meu amigo não deve mais nada para o sorveteiro. A dívida já foi paga. Eu já paguei a dívida. Fui eu que estava devendo para o sorveteiro. O Rodrigo não aguentou, abriu a boca a chorar. Eu fiz uma coisa muito errada que não agrada a Deus. E sabe, o seu João falou, calma, Rodrigo. Você tá vendo? O que Daniel fez é um exemplo bem pequenininho do que Jesus fez por nós lá na cruz. Você roubou o sorvete lá do carrinho do sorveteiro. Você merecia ser castigado. Mas o Daniel foi lá e pagou pelo sorvete. Por isso você não vai ser mais castigado, porque a sua dívida foi paga. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós temos uma dívida com Deus por causa do nosso pecado. Nós teríamos que pagar pelo nosso pecado. Mas Jesus foi lá na cruz e pagou o preço no nosso lugar. E Ele pode limpar o nosso coração. Ele pode perdoar o nosso pecado. Ele fez tudo isso por amor. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou e que o sangue dele pode limpar o nosso coração de todo o pecado. E o Rodrigo queria muito que Jesus perdoasse o pecado dele. E ele, como eu posso fazer para que Jesus perdoe meus pecados? O pecado de ter roubado e todas as outras coisas erradas que eu faço, eu desobedeço, eu brigo com os colegas na escola, eu respondo a minha mãe, tantas coisas erradas que eu faço. Como Jesus pode me perdoar? O que eu tenho que fazer? Aí o seu João disse, você só tem que orar e reconhecer e falar, Senhor Jesus, eu sei que eu tenho pecado, mas só o Senhor é que pode me salvar. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, venha morar no meu coração, limpar o meu coração de todo o pecado. E o Rodrigo orou. E quando ele terminou de orar, ele estava tão feliz. E o Daniel estava mais feliz ainda, porque Deus tinha ouvido a oração dele. Lembra que ele orou aquela hora lá na mesa? Para que Deus ajudasse ele a encontrar uma maneira de falar para o Rodrigo como é que Jesus tinha pago o preço do pecado dele. E Deus deu inteligência, deu sabedoria para o Daniel. E o Rodrigo estava feliz, ele falou, Daniel, agora eu vou lá, vou falar com o sorveteiro, que eu roubei o sorvete dele, mas que você pagou o preço do sorvete que eu roubei. E que Jesus fez isso por ele também, pagou o preço do pecado dele. E o Sérgio, eu tenho que falar para o Sérgio também, Daniel, eu tenho que contar para o Sérgio que roubar é errado, é pecado e que Jesus pagou o preço pelo pecado dele também. Eu preciso contar para o meu amiguinho, para o Sérgio. E Daniel estava muito grato a Deus, muito feliz, porque ele pôde contar sobre a palavra de Deus para o amigo dele, para o Daniel, e agora para o Rodrigo. E agora o Rodrigo ia poder contar para o Sérgio. E é assim que deve ser. Nós devemos contar sobre as verdades da palavra de Deus para os nossos amigos, para os nossos parentes. A gente precisa contar que Jesus pagou o preço do nosso pecado, que Ele pode nos salvar. Então, se você ainda não fez uma decisão com Jesus, se Jesus ainda não limpou o seu coraçãozinho do seu pecado, você pode orar e pedir para que Ele seja o seu Salvador. Você pode reconhecer que você tem pecado e que só Ele pode te salvar. E você pode fazer essa oração aí sozinho, ou com a ajuda da mamãe, ou com a ajuda de algum adulto que estiver aí pertinho de você. E se você já conhece Jesus, você precisa ser como Daniel. Lembra que Daniel queria fazer as coisas da maneira que agradava a Deus? Ele não quis roubar. Ele não aceitou roubar, ele não concordou com o Sérgio. E ele falou que era certo para o Rodrigo. E ele contou para o Rodrigo que Jesus
tinha vindo, tinha morrido e ressuscitou para pagar o preço do nosso pecado. Então, quando a gente já conhece Jesus, é isso que a gente deve fazer. Levar a mensagem de Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, muitas pessoas também vão poder conhecer da verdade do Evangelho e vão poder ser salvas por Cristo. E essa é a nossa história de hoje. Por mim morreu Jesus.